Olá, boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Etnos Documentários. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E neste domingo, 13 de setembro de 2020, o nosso convidado para falar-nos sobre a formação e aperfeiçoamento de jovens na liderança evangélica é o meu amigo, pastor Heber Silvestre da Silva. Ele tem 39 anos de idade, é natural da capital paulista, casado com Ítala Karen Nunes da Silva, pai de Joaquim Nunes Silvestre da Silva. Ele é formado em Engenharia de Materiais pela UPM e há 39 anos ele está no Ministério de Madureira, tendo passado pelos campos de São Caetano do Sul, Brás, São Carlos e em São Mateus nos últimos 18 anos. Desde 2010, o nosso querido pastor Heber Silvestre, ele está servindo a Deus como pastor de jovens na ADSM. E essa liderança maravilhosa tem como slogan aí, né, como abreviatura, sigla, melhor dizendo, uma DESMA. Então, pastor Heber, seja muito bem-vindo ao Etnos Documentários e, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso singelo convite. Ô, pastor Éder, Paz do Senhor, boa noite. Graças a Deus estamos bem. Acredito que também, espero que também os senhores, toda a sua família estejam bem também, assim também como os nossos ouvintes no dia de hoje. Obrigado, desde já lhe agradeço por esta oportunidade. Eu fico muito alegre e feliz em poder ser um participante e aprender também. Tenho visto as lives de alguns irmãos, pastor Walker, do pastor Esdras também, que foi muito, muito boa, do pastor Enéas também, eu gostei demais também, e dos outros irmãos também que a gente vai acompanhando também. Deus abençoe, pastor. E já estamos recebendo aí, ó, os irmãos já estão entrando conosco. O Renato Regis está mandando a paz do Senhor para nós. Conhece o Renato? Renatão é um irmão querido. Ele e a mãe dele são gente boa demais. E Renato é corintiano, gente boa demais. Ele lê a carta aos Coríntios. Eu quero também mandar aqui uma saudação, um abraço para quem já está curtindo, que é o João Freitas, o Ezequiel Trocati, a Judite Benini, a Natália Almeida. Deus abençoe. O pessoal está entrando aí. E, pastor Heber, a gente fez a parte 1 da live no Instagram, foi uma bênção. Foi. O Instagram limita 1 hora, por isso que a gente está fazendo agora no Face, para ter um pouquinho mais de liberdade. E vou te falar uma coisa, deixa Deus te usar nesse mistério aí, porque hoje vai ser bênção sobre bênção, e tenho certeza que o Espírito de Deus vai usar a sua vida para nos trazer aqui umas reflexões pontuais, importantes, necessárias para a nossa juventude evangélica. Sim, tá certo. Irmão pastor Heber Silvestre, queridos internautas, para quem não conhece o servo de Deus, ele está servindo ao Senhor na igreja, na sede de São Mateus? Sim, pastor, isso, na sede mesmo. Na igreja sede, o presidente é o nosso querido pastor reverendo doutor Deiró de Andrade, que é uma referência para nós no que diz respeito ao pastorado, à gestão administrativa, enfim, ao ministério da palavra, do ensino, da liderança cristã. Pastor Deiró, congregamos há alguns anos com os irmãos em São Mateus, e nós temos muitas saudades, e pastor Deiró, de fato, juntamente com a pastora Ana Suzy e toda a família sacerdotal, é uma referência para nós. Vamos, então, para a primeira pergunta, pastor Heber. Posso mandar aqui? Pode mandar, pastor. Vamos lá. É o seguinte, nos responda, por gentileza, aí como se deu a sua chamada para o senhor liderar a uma DESMA, e já explica para os internautas o significado da sigla uma DESMA. Certo. Bom, pastor, deixa eu começar trazendo a saudação e o abraço do pastor Deiró, nosso pastor presidente, pastora Ana Suzy também, a todos os irmãos, da minha esposa, a irmã Ítalo, Joaquim,
e também da liderança da Umadesma, a quem aqui nesse momento eu represento, não é? Amém. Pastor, no final de 2009, a igreja sede na gestão do pastor Jurandir, no que diz respeito à escola dominical, fez um sítio de comemoração pelo o ano da escola dominical. Algumas congregações fazem isso. E lá naquele sítio, a gente foi para se divertir, para brincar, estar em comunhão com os irmãos e tal. E, de repente, nosso pastor presidente apareceu lá, nesse sítio. E então ele estava ali reunido com um grupo de obreiros, eu e alguns outros jovens estávamos ali brincando, batendo uma bola, tal, esse tipo de coisa. E quando ele chegou, fui ali para próximo deles ali, fiquei ali sempre prestando atenção na conversa de obreiros, né? Com mais idade. E de repente eu sei que o pastor me chamou para conversar com ele. E a conversa foi uma conversa simples. Uma conversa, como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá indo? Na época eu fazia já faculdade, já estava na faculdade. E uma conversa, como você liga para um amigo para saber como que ele está. Esse tipo de coisa. E quando passaram-se mais alguns finais de semana, foi a nossa primeira reunião ministerial do ano de 2010, em janeiro, dia 3 de janeiro de 2010. E naquele dia eu fui colocado para ser o líder da Umadesma, naquele dia. Não houve de nenhuma parte, vai na reunião que eu vou lhe colocar para ser líder dos jovens. Não, nunca houve nenhuma ponta como que eu vou falar? De posicionamento no que diz respeito quem seria o líder ou quando seria colocado. Na época, o líder de jovens era o evangelista Emerson, e nós sabíamos, por uma questão de conversa nos bastidores de reunião de obreiro, que possivelmente o líder do Umadesma seria trocado. Mas isso nós havíamos ouvido já meses antes, meses, e nunca chegava essa troca. E já pensávamos em alguns irmãos que poderiam assumir esse cargo. Na época, o pastor Paulo Andrade, ele estava chegando ao campo de São Mateus, e nós cotávamos como sendo um bom nome para liderar os jovens do campo. Na época também nós tínhamos congregando conosco o presbítero Vinícius Miranda, filho da irmã Cândida, que o senhor conhece, a missionária Leila também conhece. Ele era o atual líder de jovens local, na igreja local, na sede. Um grande homem de Deus também, com uma boa palavra, já com um seminário teológico no gabarito e tudo mais, e nós achávamos que ele seria também uma outra pessoa, um bom nome para ser o líder de jovens. Eu era diácono naquela época, e eu estava à esquerda do pastor presidente, na posição de diácono. Na nossa igreja, o senhor conhece, nós temos vários pontos onde os diáconos ficam posicionados. Certo. E aí, eu estava na minha posição, a reunião já estava para se findar, a reunião já estava. E o pastor começou a apresentar, a reunião estava andando, e ele começou a apresentar os líderes de departamento. E ele deixou a Umadesma naquele dia para ser um dos últimos, ou o último, departamento a ser anunciado. E aí foi quando ele me apresentou como líder de jovens do campo de São Mateus. Para mim foi uma surpresa, porque até então não achava que iria ocupar tal cargo. Na minha cabeça, eu achava que iria trabalhar, participar na rádio, que a igreja também tem um programa de rádio. Sim. Que acontece todos os sábados pela Musical FM no horário de meio-dia 1. E eu achava que iria ajudar os irmãos lá. Mas não pensava nunca em ser líder de jovens do campo de São Mateus, nunca. E aí, a partir de então, naquele dia, também já fui consagrado ao presbitério, naquele dia também.
E desde então estou trabalhando com jovens, desde 2010, trabalhando com jovens, desde janeiro de 2010. Então, já há 10 anos e 9 meses. Isso, exatamente. 10 anos, 9 meses. Já completou uma década. Pastor. Cheguei na Umadesma solteiro. Hoje eu tenho diácono solteiro. Hoje estou casado. Tenho minha família, minha linda família, graças a Deus. E seguindo trabalhando, até o dia que Deus tocar no coração do nosso pastor presidente, para que a gente vá desempenhar um outro papel. Na época, eu não tinha muito relacionamento com jovens. Eu era o terceiro líder local na igreja sede, e como diácono, também servia nos estacionamentos, recepcionando os irmãos, ajudando a manobrar os veículos, esse tipo de coisa. Então, esse daí foi o início. Bem, tem um pessoal aqui cumprimentando você. O Lucas Evangelista, meu filho, está te mandando a paz. Manda um abração para ele. Lucas, Pai do Senhor, Deus te abençoe. O Eliezer Bastos, conhece ele? Eliezer Bastos é... Só um minutinho, só que eu fiz um negócio aqui. Isso. Eliezer Bastos, eu acho que é o irmão lá do Jardim São Paulo. Tá mandando a paz. O Cassiano Antunes, que está mandando a paz aqui, um amigo meu. O Cassiano, eu acho que ele é de São Carlos, se eu não estiver equivocado. Ele é de São Carlos, ele estudou comigo na Metodista, quando ele fez o mestrado. Certo. Um amigão nosso. Pastor também. Tem muitas pessoas aqui curtindo, comentando. E quero agradecer a Deus a sua vida, pastor Eber. Amém, pastor. Pela sua conduta como líder, porque não é fácil estar 10 anos e 9 meses liderando juventude a nível de campo. O pastor Deiró é um pastor de visão, um pastor muito usado por Deus, e Deus orientou ele para colocar o senhor, e nesses 10 anos e 9 meses, o Senhor Jesus tem confirmado a sua liderança. Amém. E por essa razão que nós estamos aqui continuando no assunto, porque não deu para esgotar naquela live do Instagram, e já vou te mandar a segunda pergunta agora. Vamos lá. Passa para a gente os números da liderança, do departamento de Umadesma, dessa liderança maravilhosa, que é todo o campo de São Mateus. Quantas congregações tem no campo, além da sede? Quantos jovens pertencem a Umadesma? São quantos líderes de jovens, quantas líderes de regionais, quantos regentes? Nos dá os dados, por gentileza, estatísticos. Tá, vamos lá. O campo de São Mateus, hoje, ele tem por volta de 300 congregações. Que bênção. Glórias a Deus. É um campo que cresceu muito, muito mesmo, ao ponto, pastor Éder, que eu não consigo visitar todas as festas de jovens que existem no campo durante o ano. Então, deixa eu te dar um testemunho. Certo. Eu preguei em muitas festividades de jovens que você pedia licença para mim, porque você tinha que estar passando em muitas festividades, porque as datas coincidiam e são quase 300 igrejas. Mas você ia lá, você fazia um tour de várias igrejas com festas de jovens, e cada festividade que eu estava pregando, a gente se encontrava lá, não era assim? Verdade mesmo. Lembra? Verdade. Isso, lembro sim. E continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque eu tenho uma alegria muito grande de estar presente com os irmãos. É uma festa que acontece uma vez ao ano, na congregação deles, né? E eu me sinto muito alegre, muito feliz de estar lá participando. Hoje, a Umadesma, na equipe, na liderança, hoje ela é composta por eu e a irmã Ítala, a presbítera irmã Ítala, minha esposa, e nós temos a assistência e a ajuda, a cooperação dos irmãos, que também são líderes gerais também, que é o diácono Renan, casado com a irmã Amanda, presbítero Adriano, que congrega na DSM do Jardim Tietê, o Renan também congrega na DSM do Jardim Tietê, o presbítero Guilherme,
filho da missionária Adriana, que o senhor também já entrevistou, já fez um bate-papo com ela. O diácono irmão Felipe, que casou recentemente agora também, e o Rodney e o Denis, que são regentes gerais. Neste momento, nós só temos 2 regentes gerais, mas no futuro próximo nós vamos voltar a ter 4 regentes. No passado, nós tínhamos 4, mas alguns irmãos, por algumas questões particulares, resolveram deixar a posição. São membros da Almadesma até hoje. Então, o grupo de trabalho que a gente chama, a liderança, ela é composta por 5 líderes e 2 regentes. Depois, nas 300 congregações, existe também o mesmo grupo de trabalho. É uma liderança, eles são os líderes, os regentes, secretários e tesoureiros. Então, existem congregações que chegam a ter 3 líderes, 3 regentes, 2 tesoureiros e 2 secretários. Existem congregações que vão ter um líder, 2 regentes e um secretário e um tesoureiro. Então, a nossa estimativa que nós fazemos é que, nível líder regional, nós temos aproximadamente 60 líderes regionais, aproximadamente. 60 líderes regionais, porque são 27 regionais, algumas delas nós temos primeiro e segundo, só primeiro, segundo e terceiro. Né? Então, o nosso cálculo estatístico é que temos aí em torno de 60 líderes regionais. Esse é o primeiro esquadrão, vamos falar. Esse é o primeiro esquadrão. Depois nós temos a liderança local, o segundo esquadrão. E aí nós estimamos que nas 300 congregações nós tenhamos aí pelo menos 600 líderes, em torno de 900 regentes, que aí primeiro, segundo, terceiro, mais ou menos uns 450 tesoureiros e secretários. Esse daí. O grupo todo, a Almadesma, que é um grupo só, que está distribuído nessas 300 congregações, nós temos aproximadamente 4.000 jovens. 4.000? 4.000 jovens. Com o que a gente se baseia nessa estatística? Porque no nosso congresso de 2019, em 2019 nós fizemos aproximadamente 3.315 ou 3.325 camisetas, uniforme de congresso. Sim. E na nossa igreja nós víamos uma área muito grande, ou vários irmãos sem o uniforme, jovens sem o uniforme, sem a camiseta, espalhados ao longo da igreja. Então, nós estimamos que o nosso grupo de jovens são mais de 4.000 jovens do campo de São Mateus. A sede hoje, com os puxadinhos, que o pastor Legal fala do puxadinho, né? Sim, puxadinho. É o puxadinho, mas ele não faz puxadinho, não. Ele fala de uma forma simples, porque Sim. Ele é um pastor simples, com todo o cabedal que ele tem, mas lá é tudo feito dentro dos padrões, das normas. Sim. É uma igreja que anda dentro dos conformes. Para ninguém interpretar mal aqui na live, que tem puxadinho lá. Lá não tem puxadinho. É que é uma forma carinhosa que ele fala da capelinha, que ele fala que é uma capelinha também. Mas a capelinha lá cabe quantos crentes sentados? Só sentados, incluindo galeria e tudo. Em galeria e tudo? Sede. A sede? A sede, recentemente, a sede perdeu um espaço muito grande, pastor, porque foram construídas algumas salas no fundo da igreja, abaixo da galeria, e ali nós perdemos em torno de 300 lugares, nós perdemos ali, porque foram construídas salas que são salas infantis. São salas que ela tem o seu fechamento de vidro, justamente para que os pais possam olhar para trás e verem os seus filhos lá dentro da escolinha das crianças, da salinha Sim. das crianças. Com a galeria, nós temos aproximadamente 600 a 700 assentos na galeria, nós temos, e já na parte inferior da igreja, nós vamos ter aí 3.000 assentos, mais ou menos.
Então, Os três pastor grandes Heber, mediante os números da nave da igreja com a galeria, Sim, mediante os números da Umadesma, quando tem um congresso de vocês, só a Mocidade do Campo já enche a sede. sim, sim, sim. Nos nossos últimos congressos, eu não falo isso porque eu sou líder de jovens, não. Mas quem vai lá, pastor Éder, quem vai nos nossos congressos, consegue ver isso. A igreja, ela fica tomada. A espaço na nossa igreja, o senhor conhece, entre o púlpito e os assentos, ou os bancos, existe ali, é o piso da igreja, que é um piso branco, e às Sim. vezes nós temos que deslocar cadeiras de outros lugares para poder preencher aquele espaço, para as pessoas poderem sentar. A porta de vidro, que é a porta principal do templo, chegam pessoas a ficar na calçada, olhando da calçada o culto acontecendo nos nossos congressos. As laterais da igreja, que são lugares que não têm assento, mas que comportam pessoas em pé, ficam também tomados também. A galeria, ela fica até com pessoas sentadas e pessoas em pé também, porque não conseguem lugares para se assentar. Então, quem quiser depois, até aproveitando, e quiser nos seguir lá no Instagram da Umadesma, existe lá, @Umadesma, existem lá algumas fotos dos últimos congressos. E aí as fotos são tiradas do púlpito em direção à nave da igreja. Então é perceptível ver a lotação da igreja, né? A lotação da igreja, né? Que obra tremenda, hein? E os congressos são realizados sempre na época do carnaval, não é isso? Segunda e terça do Sim, carnaval? sempre segunda e terça-feira de carnaval. Do Sempre. Uma carnaval. época que nós achávamos que não iria dar certo, porque quando eu iniciei como líder de jovens, o congresso era no mês de aniversário da igreja. Então, eu fiz o primeiro ano, o meu primeiro congresso foi no meio de ano, o segundo congresso foi também no meio de ano, e o terceiro já foi no mês de carnaval. Então, o segundo para o terceiro congresso, nós tivemos aí coisas de menos de 6 meses, 7 meses de trabalho para poder fazer o terceiro congresso, se não me falha a memória. Eu queria partir para um ponto agora da live e te perguntar o seguinte: nós estamos com um tema que é a formação e o aperfeiçoamento de jovens para a liderança evangélica. E diante do tema, pastor Heber, e mediante todos esses dados introdutórios que foram falados a respeito da dimensão do trabalho que Deus te confiou com essa equipe que te auxilia, debaixo da visão do pastor Deiró, eu queria te questionar, te perguntar, para a gente começar a refletir um pouquinho sobre a questão das informações e das pregações que são disseminadas na internet, muitas delas, pastor Heber, impróprias ao que nós aprendemos dentro do nosso contexto evangélico. Certo. A pergunta é: como é que nós podemos direcionar essa juventude evangélica, assembleiana, aos ensinamentos que verdadeiramente conduz à salvação? Porque nós estamos diante aí de uma geração digital. Os nossos jovens são digitais, né? Eles estão dentro de um contexto de pós-modernidade, e essas informações e pregações pela internet, como é que o senhor, como líder, administra uma situação dessa? A gente tem uma grande preocupação. Eu tenho uma grande preocupação. Que, em partes, eu deixo a desejar, porque poderíamos ter redes sociais da Umadesma, muito mais ativas, né, no que diz no âmbito de rede social, mas, em contrapartida, como temos muita coisa hoje na internet, os nossos jovens, eles devem se lembrar da sua identidade. Qual que é a identidade dos nossos jovens? Cristãos, evangélicos, assembleianos.
A Assembleia de Deus, ela tem uma escola excelente que se chama Escola Bíblica Dominical. Não há nada que a escola dominical ainda não tenha ensinado. Não há nada. Por exemplo, dirigir um carro talvez seja comum para todo mundo. No nosso país, nós dirigimos e a faixa de condução, ela sempre é na faixa da direita. Numa via de duas mãos, ela é na faixa da esquerda, da direita. Se formos para um outro país, a faixa de condução é do lado esquerdo. E o volante também muda. Num olhar, é conduzir o carro, com algumas diferenças. Quando eu percebo essas diferenças? Quando eu fui para a escola, me ensinaram que eu tinha que conduzir o carro pela faixa da direita. O volante fica na esquerda, mas eu conduzo o carro pela faixa da direita. Quando eu chego num outro lugar, que a condução do carro é na faixa contrária, e o volante esteja na faixa contrária também, opa, peraí, isso aqui é diferente daquilo que eu aprendi lá atrás. Ou seja, a escola dominical, ela é a base para todos nós cristãos. Os assuntos de escola dominical, o senhor é professor teológico, são os mesmos de uma escola bíblica. Obviamente, existem assuntos que, por conta do tempo da aula dominical, não permite você se aprofundar tanto. Mas isso não impede o aluno de uma escola dominical, no seu desejo de saber, de conhecer, ir atrás a respeito daquilo. Não é? A teologia é a forma organizada, né? Sistemática de você aprender as coisas. A escola bíblica dominical lhe traz um assunto que você pode aprofundar naquele assunto durante 3 meses. Aí é onde nós precisamos deixar de ler a Bíblia de uma forma... não quero ser aqui incoerente no que eu vou dizer, mas ler a Bíblia de uma forma verdadeira. Ler a Bíblia com afinco. Pegar ali o texto, pega uma outra Bíblia, uma outra enciclopédia, um dicionário bíblico, um comentário, e vai ali, se alimentando. E vai crescendo. Quando você se deparar com algum assunto que não é aquilo que você aprendeu com o seu pastor, com a sua escola bíblica dominical, então não tem por que eu ficar alimentando o meu conhecimento com aquilo. Não é? Hoje, nós vemos a juventude muito digital, e nesse mundo digital nós temos 2 particularidades no mundo digital, que é o visual e o áudio. Se o som não está bom, não agrada. Se o visual de quem está falando não for bacana, também não me agrada. E aí eu deixo. Só que o visual, no conteúdo do que se está falando, são coisas que são divergentes. Eu tenho lá uma pessoa de aparência muito bacana, com vestimenta da moda, que fala com som perfeito, legal e agradável, mas o que se está se falando não é aquilo que eu aprendo no púlpito da minha igreja, na escola que eu tenho. Então, nesse contexto que estamos hoje, principalmente nessa pandemia, onde muitos não vão à igreja, mas assistem de tudo na internet, nós precisamos não nos esquecer de quem nós somos. Não é? Hoje, por uma questão que talvez no passado foi talvez um erro, penso eu, a Assembleia de Deus, agora ela vem lançando muitos e muitos livros. Nossos irmãos que são escritores, autores, vem escrevendo muitos e muitos livros hoje, que talvez o senhor, que já está na Assembleia de Deus há muito tempo, talvez lá atrás não tivéssemos essa mesma quantidade de material de estudo bíblico. A minha bibliotequinha que eu tenho aqui em casa, ela é pequena, é modesta, mas nos últimos 5 anos, pelo menos,
a minha bibliotequinha aqui em casa, ela deu um salto exponencial muito grande, não é? Eu sou bem instruído na nossa igreja sede, o senhor conhece o nosso pastor presidente, nós somos muito bem instruídos na nossa igreja sede. Sim. Eu tenho um pai que, graças a Deus, é alguém que se dedicou muito à leitura bíblica e ao ensino. A biblioteca que ele tem em casa, na casa dele, hoje ela já foi diluída bastante em várias congregações por onde ele passou, que eu, se tivesse uma cabeça, uma visão futurística do meu ministério, não teria deixado ele deixar, não. Teria pego todos os livros para mim. Teria pego todos os livros para mim. Então, pastor, hoje existe muito material sendo disseminado na internet. Há muita coisa, sim. Mas o que os nossos jovens precisam entender é que o ensino que eles têm dentro das suas próprias igrejas, com seu pastor local, seu pastor presidente, é um ensino de alto nível. Alto nível. Confronta o que o pastor ensina com o que é ensinado na internet. Se condiz, ótimo, você tem mais um nicho ou mais uma porta para ganhar conhecimento e aprender. Diga, pastor. O nosso pastor fala assim, né? Ouvir um pregador é muito bom, mas ouvir um pastor pregar é muito melhor. É muito melhor. Porque o pastor, ele tem a responsabilidade do rebanho. Então, antes dele soltar uma palavra, ele vai pensar no púlpito 10 vezes, porque ele vai estar no culto seguinte com o rebanho. O itinerante não, ele prega, pica a mula, vai embora e ele vai com aquela conversa. Deus mandou falar, não quero nem saber, vou falar. Exatamente. Mas essa frase do pastor, o senhor sabe, né? É bom ouvir um pregador pregar, mas ouvir um pastor pregar é muito melhor. Muito melhor, é muito melhor. Então, hoje nós temos, até mesmo por conta da internet, hoje, muita gente tem ido para frente do celular, do notebook e tal, e postado muitas coisas na internet. E às vezes essas pessoas são pessoas que são formadoras de opinião, né? E os nossos jovens acabam, poxa vida, mas é mesmo, esse camarada tá com a razão mesmo. E aí acaba se tornando mais um seguidor de alguém que talvez esteja perdido. Não é? Pastor Heber, eu entendo que se o jovem assembleiano, se ele não tem o seu pastor como referencial, e ele precisa buscar um referencial na internet, alguma coisa não está legal, né? Verdade. Está sendo presente em escola bíblica dominical? Está sendo presente nos cultos de ensinamento? Está sendo frequente nos cultos de domingo, quando o pastor está pregando? Espera aí, então vamos pensar um pouquinho. Vamos analisar. Não é verdade? Obviamente, hoje, nós temos pastores que, por N questões, não deram sequência ministerialmente no que diz respeito a uma formação teológica. Sim. Certo? E existem muitos jovens que veem isso e acabam querendo ajudar o vosso pastor. E isso é lícito e muito bom, em ajudar o vosso pastor. Outros jovens já estão com um nível teológico, nível superior dentro das congregações, e não são nem diáconos, não são, às vezes, nem líderes de jovens, não são. E, às vezes, quem estiver nos ouvindo, por favor, não me julgue pelo que eu vou falar aqui, mas entenda, tentando ver aqui o que eu vou dizer. E, às vezes, nós temos dirigente de congregação, Jesuíze, né? Porque não tem uma formação, mas são grandes homens de Deus. Deus é quem fala através daquele que está à frente do rebanho. É somente um canal.
Então, nisso daí, às vezes, o jovem, ele olha e fala, olha para a aparência do seu pastor, vê um senhor de cãs brancas, na cabeça branca, com dificuldade, às vezes, de se locomover, e aí eles acabam já, numa primeira vista, já acabam fazendo um pensamento negativo a respeito do vosso pastor. Então, nesse contexto todo aí, eu acho ser muito mais prudente, muito mais louvável ajudar o pastor. Falar para aqueles irmãos que estão ao redor do pastor, falando para que possam incentivar o pastor a ter um upgrade, vamos falar assim, né? Um upgrade, que é necessário. É necessário. Necessário. Hoje, por mais humilde que uma congregação seja, hoje, estatisticamente, nós temos lá pessoas com nível técnico e já com nível superior. Não é que nem há anos atrás que, talvez numa regional, nós tínhamos 1 ou 2 irmãos com nível superior. As nossas igrejas, nós temos igreja nossa que estão afastadas do centro, bem na periferia mesmo, onde tínhamos lá talvez 40% dos jovens todos na universidade. Uma congregação que tem um engenheiro aeronáutico, alguém que foi trabalhar na Embraer, que é uma das maiores empresas do país, numa igreja nossa da periferia. Não é? Então, essa pessoa, pelo grau de instrução que ela tem, ela, quando está ouvindo uma ministração, quando ela está ouvindo uma palavra, ela vai querer que o seu raciocínio seja no mesmo patamar do que ela tem, né? É verdade. Então, nós temos isso. Então, sugestão para as redes sociais. Eu já havia dito aos nossos jovens, antes da pandemia, que lá na nossa igreja sede nós teríamos um estúdiozinho, um lugar para que os líderes regionais e os líderes da Almadeza postassem vídeos, mensagens, justamente para nós ir trabalhando essa questão de rede social. Só que chegou a pandemia, nós não tivemos acesso à sala lá, onde nós iríamos fazer esse estúdio, nem aquisição de equipamento, que isso daí demanda equipamento, isso aí demanda treinamento, isso aí demanda um nível de produção, que é uma coisa fora do comum, é um trabalho, então demanda esforço e energia para isso, e além do mais, fazer um negócio bonito, bacana, né? Eu quero aqui dizer aos nossos internautas que estão entrando, estou aqui com o pastor Heber Silvestre, que é o líder da Umadesma, União de Jovens das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, Campo Eclesiástico de São Mateus, que é presidido pelo reverendo doutor Deiró de Andrade, há 10 anos e 9 meses. Pastor Heber Silvestre é o líder de jovens do campo da ADSM. São muitas congregações, mas como diz o pastor Deiró, é uma igreja só. É uma igreja só. Essa visão de unidade fortalece o bom andamento da obra. Tanto é, pastor Heber, que eu me recordo que uma vez o irmão me levou para dar uma palavra, um estudo para os jovens, no domingo de manhã, que tem as reuniões da sede, dos obreiros, das irmãs, enfim, de vários departamentos. E parece que era uma das primeiras reuniões, não tinha um número muito elevado. Se eu tiver errado aqui, você me corrige. Mas hoje, quando vocês se reúnem lá, vocês estão reunindo quantos jovens nessa reunião, que é o primeiro, segundo domingo da manhã de cada mês? Isso. Nessas reuniões que acontecem no primeiro domingo de cada mês, nós temos em torno de 250 a 300 jovens. Ah, mas quando eu fui lá não tinha isso, não. Não tinha. Não tinha mesmo. Quando o senhor Parece foi lá, que eu fui poucos meses depois da sua posse. Sim. Eu acredito que aí no quinto mês, talvez, no sexto mês. 2010. Isso. Alguma coisa assim. E o assunto era evangelismo. Isso. E quando eu preguei no Congresso do Madeiras, vocês me deram uma caneca ainda.
Eu tenho a caneca até hoje. Oh, que bom, pastor, que bom, que Eu legal. tenho, eu guardo as canecas de todas as festividades que eu prego, que eu ganho o presente, eu guardo. Então, toda vez que eu vejo na cristaleira a caneca da Umadesma, eu lembro o dia e vem na minha imagem mental você me dando a caneca no gabinete do pastor Leiró. Sim, exato, foi isso mesmo, foi isso mesmo. São as lembranças, né, que a gente tem. Eu tenho aqui hoje uma garrafinha, vou olhar aqui onde está aqui uma garrafinha. É uma Nosso, chama nessa. É uma isso, chama? é uma chama, fazendo alusão a Êxodo 3:2, a passagem da sarça ardente, Sim. né? Então, o que a gente trouxe de ideia na cabeça para poder ilustrar seria a chama, né? E com somente a referência do texto embaixo. Eu vou só te pedir um minutinho para dar Sim. um cumprimento para os internautas que eles estão mandando Perfeito. mensagens aqui. A missionária Perfeito. Cleusa, que lidera a mocidade do campo de Madureira, aqui no Cajuru, onde o presidente é o nosso querido pastor Davi Secundo de Souza. Missionária Cleusa está dizendo, é verdade, estou aprendendo, tal, tal, tal. A Neide é a esposa do pastor Edson, missionária Neide, advogada lá da Vila Nova York. Isso. Olha o que ela escreveu. Quem não senta para aprender, não pode ficar de pé para ensinar. Boa, gostei, missionária Neide. Manda um abraço aí para o pastor Edson. Saudades dos irmãos da Vila Nova York. Renato Regis está concordando, com certeza. Adriana Nelo, que é a nossa ovelhinha aqui, onde eu estou pastoreando, está escrevendo. Paz do Senhor, pastor Éder. Paz do Senhor, ovelhinha. Então, deixa eu dar um cumprimento aqui. O pessoal está participando. O pastor Éder, é o seguinte, deixa eu te mandar uma outra pergunta aqui. Sim. Como o tema fala de formação e aperfeiçoamento de jovens para exercer liderança, explica um pouquinho para nós, na sua percepção e à luz da Bíblia, como deve ser a formação desse jovem e depois como deve ser o aperfeiçoamento. Bom, vamos lá. O papel do líder de jovens, ele é um auxiliar do pastor, do seu pastor, para um grupo de pessoas que vão, na minha visão, suceder esse líder. Em hipótese nenhuma, esse líder deve pegar esse grupo de jovens e ser contra o seu pastor. Então eu vou pedir a palavra agora. Diga. Porque é o seguinte, se esse jovem não tiver juízo na cabeça, ele vai promover uma rebelião na igreja e vai trazer essa mocidade para si e vai bater de frente com o seu pastor. Sim. Facilmente. Por mais que tenhamos os nãos dos nossos pastores, esses nãos não são para nos impedir de caminhar, mas para caminhar com um pouco mais de atenção. É um não pedagógico. Exatamente. Então, esse líder colocado por Deus, por um homem de Deus, que é o anjo da igreja, o pastor da igreja, localmente, ou o dirigente da congregação, ele tem que ter a visão de que essa pessoa, ela tem uma importância muito grande na congregação. Ele não é mais um à frente de um grupo, porque o líder geral pediu alguém para ser o representante dele naquela congregação. Eu fico muito triste quando eu questiono alguns pastores sobre a falta de ter um líder numa congregação, e esse pastor, ele olha para um lado, olha para o outro, e quando aparece uma ovelha dele, ele fala, vem aqui, esse daqui, a partir de hoje, passa a ser o líder de jovens da congregação tal. É alguém que não pede essa função. Geralmente, ninguém pede para levantar a mão e falar assim, eu quero ser líder de jovens. Não. É uma função onde a pessoa precisa ter caráter, conduta e respeito dos demais, ganhar a confiança dos demais, ganhar o respeito do seu
dirigente de congregação. É alguém que precisa ser frequente em escola bíblica dominical, aluno assíduo, para poder, na questão anterior que nós estávamos falando, poder ser eu sou evangelista, o título que eu tenho é de pastor de jovens. Pastor de jovens. O pastor de jovens, ele protege os seus jovens, conduz os seus jovens. Então, o que é esse conduzir? O que é esse proteger? É o auxílio do pastor que já está protegendo e guardando todo o rebanho da congregação. Ele é mais um para poder auxiliar o vosso pastor. Então, precisa ser alguém que saiba lidar com pessoas, entender pessoas, ouvir pessoas, se colocar no lugar de pessoas. É alguém que precisa ter temor, caráter, bom testemunho, porque lá no livro de Timóteo, se eu não me engano, eu acho que é Timóteo, vai falar que vai ver falsos enganadores lá, né? Pessoas que vão ensinar falsos ensinos. Mas essa pessoa, ela não vem com um parzinho de chifre, não vem com um rabinho vermelho, uma roupinha vermelha, não. É uma pessoa que vai estar instalada dentro daquela congregação. É verdade. Né? Então, quando a gente fala que essa pessoa ela tem que ser um braço direito para o vosso pastor, ela precisa ter na cabeça que ele é um ajudador do pastor em conduzir um grupo, um rebanho, para o prol todo da obra. Bom, nisso daí, a iniciação de um líder, o início de um líder, nunca pode ser sem oração. Mas orar é coisa para quem já é velho, orar é para quem é da círculo de oração. Não. Olha, pastor, é nítido um círculo de oração, por mais que as irmãs orem lá, a gente olhar e deixar essa responsabilidade para elas. Mas jovem também precisa orar. Uma coisa que eu tenho visto ao longo desses 10 anos aí à frente de jovens, e a liderança de jovens, é que a juventude precisa orar. Todos os embates de uma batalha é sempre em cima dos pontos fracos. Ninguém vai atacar um exército no seu ponto forte. Vai atacar um exército no seu ponto fraco. A estratégia do inimigo é atacar alguém no ponto fraco. Se a juventude não ora, ela é, no exército, um ponto fraco nessa batalha, que é a batalha espiritual, a batalha do dia a dia. Então, nós lá na DSM, nós começamos todos os nossos congressos de um tempo para cá com pelo menos meia hora de oração, de joelho. Depois nós começamos o nosso congresso. Mas os primeiros 30 minutos, ou talvez 15 minutos, são de joelho. O demais é você, a sua aplicação, o seu devocional diário, a sua leitura diária. Eu estava vendo uma entrevista, né, como essa aqui, de um pastor que talvez hoje no Brasil não conheça gente que pregue mais do que ele em vários lugares no mês. Pastor Hernandes Dias Lopes. E ele fala que quando ele vai pregar, fazer um sermão, ele lê várias vezes o mesmo sermão, o mesmo texto bíblico, ele lê várias vezes, para escrever o sermão é uma das últimas coisas a se fazer. Orar e leitura da palavra. Oração e leitura da palavra. Ele falando. O nosso líder de jovens, o que ele mais quer é ver os seus jovens pulando, saltitando o reteté, né? O reteté pentecostal. Toda reunião de jovens, o que a gente mais quer é ter um reteté pentecostal.
Mas, por outro lado, nós precisamos ter uma alimentação. A alimentação de uma boa palavra, de um bom sermão, é o que vai fortalecer aquele jovem na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira. É verdade. Talvez ninguém ali naquele culto tenha pulado, saltitado e chorado, mas ele vai ficar pensando naquela mensagem ao longo todinho da semana. Vai ser a alimentação dele durante aquela semana. Amém. Né? Então, esse líder aí, inicialmente é isso. Aperfeiçoamento desse líder, o que ele vai ter que fazer posteriormente? Talvez um curso teológico, um curso talvez para lidar com pessoas, gestão de pessoas talvez, nunca se apartando da Bíblia, nunca se apartando da sua vida de oração, nunca. Isso daí são adicionais a essa vida cristã que ele já tem. O aperfeiçoamento é o quê? O curso básico, o curso médio, o curso superior de teologia, está aí o Instituto Etnos formando pastores, preletores aí ao longo de quantos anos já, pastor Éder? Olha, o Etnos já está formando aí desde 2010, então já são 10 anos, só o Etnos. Mas eu estou trabalhando na teologia já há 30 anos, quase 3 décadas. Olha aí. Então, porque eu trabalhava antes em outros institutos, né? Sim. Ó, o Salvador ADSF escreveu assim: tive o privilégio de pegar a liderança desse líder abençoado, que é o pastor Eber, quando eu liderava a Regional 3. Sim. Aí ele escreve assim, aí sim, 2 bênçãos, pastor Éder William, pastor Eber, e mandou palminhas. Lembra do Salvador? Lembro sim, lá da Fazenda da Juta, da Regional 3. Eu já preguei na Juta, a igreja da Juta é uma bênção. Como diz o a Regional 3 é uma bênção, não é assim que é falado na ceia? Exatamente, é assim mesmo, exatamente. Saudade, irmão Salvador, saudade de você, meu irmão. Deus te abençoe, você e sua família, viu? O pessoal tá mandando mensagem aqui. Bem, vamos continuar. Sim, pastor. Depois você entra, presbítero, pastor Eber, aqui depois, o que eu vou deixar salvo os vídeos. E o senhor depois responde no comentário pessoal, que é legal esse feedback. E sim, deixa também, por gentileza, o endereço do Instagram da Umadesma para o pessoal começar a seguir o Umadesma no Insta, porque lá tem bastante coisa. Eu já dei uma olhadinha ali, vocês estão fazendo um trabalho muito bom com as redes sociais. Sim. E vamos agora para mais uma pergunta. É o seguinte: nós estamos na pandemia. Na sua percepção e visão como líder de jovens, quais os desafios para trabalhar com a nossa juventude nesse contexto de pandemia? Porque a pandemia, pastor Eber, mexeu com a agenda do planeta, os nossos congressos, as nossas festividades, e não só no contexto religioso, no contexto socioeconômico, político, mundial, do Brasil e do planeta. A pandemia, o coronavírus e toda essa situação que nós estamos vivendo agora, o chamado novo normal. Eu nem sei se isso daí pode ser chamado de novo normal, mas é o que estão dizendo. Exato. Bem, nós estamos num desafio. Eu estou conversando contigo agora numa live, estou aqui em Curitiba, o irmão está aí em São Paulo, e nós temos aí uma juventude que você lidera que, somando o campo aí, dá uns 4.000 jovens, não é? Mais ou menos isso. Essa juventude é antenada, essa juventude é digital, essa juventude está nas redes sociais, e estamos agora num momento que o planeta está colapsado. Há um colapso no mundo. Sim. Pandemia. Estão falando das vacinas, a gente não sabe quando que isso vai ser resolvido, se a coisa vai voltar como era antes, não sei. É uma incógnita. Sim. Mas, independente do que está acontecendo, nós estamos atravessando um momento complicado na sociedade, em decorrência da pandemia. Então, a pergunta é: quais são os desafios que o senhor tem
e os seus demais companheiros que lideram regionais e as mocidades das congregações, que são quase 300, né? Nesse contexto de pandemia, como é que a gente vai liderar essa juventude nesse contexto de pandemia? E também eu já vou fazer um desdobramento da pergunta, e também numa pós-pandemia, numa perspectiva mais de pandemia agora e de pós-pandemia lá na frente. Bom, esse novo normal, como o senhor disse mesmo, isso aí veio e afetou todas as áreas, todas. Muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu a vida, muitos irmãos também se enfraqueceram na fé também. Muitos jovens que tinham trabalhos nas vossas congregações, que por conta disso, alguns cultos foram passados de forma virtual, eles acabaram ficando em casa, e ficando em casa, talvez não viram motivos para continuar. Nós tivemos aí muitas baixas no que diz respeito não a baixa da vida, né, da vida de estar vivo, mas a baixa de os jovens estarem se dispersando. Então, deixa eu pedir uma palavra. Certo, pastor. Peço até desculpas que eu estou te interrompendo. Não, que isso, por favor. É porque por favor. o que eu vou falar agora vai entrar de acordo. Ok, pastor. Eu não sei se o que eu vou mostrar aqui vai aparecer. Acho que não Mas vai dar para ler. Aí. Lê para mim o que o meu querido pastor Neir Moreira, meu amigo, escreveu. Pode ler para mim aí. A quarentena não esfria o crente, apenas revela o nível de sua espiritualidade. Perfeito. O pastor Neir Moreira é meu amigo, é psicólogo, é mestre. Ele é mestre. Ele tem um Instituto Neir Moreira de Teologia. Um pastor que é preletor oficial da nossa igreja sede, quando tem escolas bíblicas. Ele é referência aqui na região de Curitiba. Já fiz live com ele. E ele escreveu isso hoje. Está com 6 horas que ele escreveu. Eu vou repetir aqui. A quarentena não esfria o crente, apenas revela o seu nível de espiritualidade. É forte, hein? Sim, muito forte, porque nós somos acostumados a sermos cristãos dentro de 4 paredes, que é a igreja. Muitas pregações sempre falaram sobre o jovem cristão 007, que lá na universidade é outra coisa. Acabou-se o culto, depois, já na semana, já é outra coisa, e aí ele vai vestir a roupa de crente somente lá no sábado ou no domingo. Essa questão, trazer à tona a espiritualidade dos nossos irmãos, aí, nos mostra que a igreja, ela tem a sua espiritualidade, que é um lugar santo, não é? Um lugar consagrado a Deus para a prática do nosso culto a Deus. Só que esquecemos que esse aqui é um templo também do Espírito Santo, que é um templo móvel. Ele vai a todo lugar. Móvel. Ele vai a todo lugar. E aonde ele vai, o Espírito Santo de Deus deveria ir junto. Não deveria ficar guardado ali num baúzinho. Eu só vou deixar para usar quando eu for lá pro templo físico, fixo, não é? Então, pastor, nós temos visto que o jovem que tem um anseio, a vontade de estar na presença de Deus, ele faz o seu culto em casa, ele faz as suas práticas devocionais em casa. Por outro lado, os jovens que acham que é um momento que, o que eu vou fazer?
eu preciso fazer alguma coisa e esquece do seu lado espiritual, ele vai se ocupar muito mais nos afazeres seculares, que é semelhante à passagem lá de Marta e Maria, quando Jesus chega, uma dá uma prioridade, a outra vai dar uma outra tipo de prioridade. Então, o que aí acontece? Bom, com isso, nós tivemos várias das nossas congregações que, durante um certo período, os dirigentes de congregação faziam culto, somente eles, mais algum grupo de irmãos. Grupos de irmãos que eram cameraman, que eram um grupo de louvor ali, o guitarrista, o tecladista e tal, mas na ausência de todos os irmãos. E o jovem, que é antenado digitalmente e tal, alguns acompanharam sim os cultos das vossas congregações pela internet. Outros, em um determinado momento, estão ali, mas às vezes recebem um WhatsApp de alguém, às vezes vai dar uma escapadinha, vai no Instagram ou vai no Facebook e não volta mais para o culto. E aí, esse digitalmente o separou daquele momento que ele deveria estar focado no culto a Deus. Bom, a mensagem de Deus, ela tem o poder de atingir o homem em qualquer lugar e qualquer distância que estiver. Haja vista que no nosso último congresso, nós tivemos a salvação de almas pela internet, pessoas que estavam assistindo o culto pela internet, de famílias, grupos familiares. Mas são gente que estão sedentos de Deus e focados naquilo que está sendo transmitido. A partir do momento que eu desvio o meu foco daquilo que está sendo transmitido, daquilo que está sendo pregado, daquilo que está sendo falado, a minha cabeça começa a voar e ir longe. E internet é um negócio para a mente viajar e longe demais. É verdade. E longe demais. Um clique que você dá te deixa numa distância muito grande, te leva para um outro continente, por exemplo. E não é virtualmente, a mente vai junto também. Vai junto também. Então, alguns dos nossos jovens tiveram a grande ideia de fazer grupos de estudo fora da escola bíblica, pegar um livro, eu mesmo participei nos jovens aqui da Igreja do Brasília, Jardim Brasília, Igreja Azul, lá, onde passamos semanas e semanas lendo várias cartas de Paulo, estudando sobre as cartas de Paulo, e ali a gente íamos conversando. Outros eu sei que faziam a mesma coisa, outros irmãos estavam com grupos no seu Instagram, no seu Facebook, e alguns vão indo, mas existem sempre aqueles que vão se desgarrando, e a gente não vai, às vezes, não vai dando conta de perceber e ir atrás. Bom, após pandemia, ela vai realmente mostrar a espiritualidade dos nossos irmãos lá. Porque hoje, por exemplo, nós estamos no modo segurança. Eu não vou ao culto para me resguardar, mas eu vou à padaria, mas eu vou ao açougue, mas eu vou ao mercado, mas eu vou à sapataria, mas eu vou à rodoviária, eu vou no correio, eu vou onde tem um monte de gente. Mas no culto? Mas o culto não, eu não vou porque é um local de risco, né? É um local de risco, não é verdade? Bom, após pandemia vai mudar muita coisa. Isso daí já está notório, isso daí. Meu serviço mesmo, onde eu trabalhava 4 dias na empresa e 1 dia em casa, há agora uma conversa onde eu vá trabalhar 4 dias em casa e 1 dia na empresa. É o inverso. Totalmente o inverso. Nós não sabemos até quando vai perdurar isso. Bom, no estado de São Paulo, aparentemente, já alcançamos o topo da curva, estamos em declínio, frente à quantidade de mortes que está indo
e naquilo que o governo do estado diz que são os status de cada município, por faixa de coloração, liberação do comércio, enfim. Bom, mas para ajuntamento de pessoas, nós não temos ideia do que vai ser ainda. Nós não temos ideia como que serão as próximas festas, não temos ideia como que serão as próximas reuniões de Santa Ceia, por exemplo. Vamos fazer o quê? Santa Ceia Delivery? Você fica na sua casa, entregamos a Santa Ceia em casa, quando você tem a oportunidade de estar tomando ceia na congregação. Eu não sei. Eu ouvi recentemente um pastor que assistiu um culto nos Estados Unidos, numa igreja daquelas monstruosas, daquelas igrejas grandes, 15 mil, 18 mil pessoas nos Estados Unidos, e ele estava no culto, presencialmente no culto, apareceu lá o que seria o pastor da igreja, e alguém virou para ele e falou assim, você sabe que o pastor não está ali, né? Ele falou, como assim? Por a igreja ser grande, ele estava muito distante do palco, do púlpito da igreja. E o pastor estava falando ali através de holograma. Holograma. Falou, não é possível, não, é sério. Ele não está ali fisicamente. Aquilo é um jogo de luzes, de imagem, que dá a entender de que ele está ali, presente ali. Nos Estados Unidos, antes da pandemia, em torno de 6 mil igrejas fechavam anualmente. Antes da pandemia. 6 mil igrejas fechavam anualmente nos Estados Unidos. Com a pandemia, agora, nós não sabemos como que será essa igreja. Se vai ser a igreja física ou se vai ser a igreja virtual. O jogo da NBA hoje, que está passando na internet, hoje, na televisão, os torcedores são todos virtuais. Eles estão jogando numa bolha, né? Chamado bolha, né? Exatamente. Não sabemos o quanto isso vai atingir a igreja. Uma coisa eu sei. Estar dentro do que é o templo da igreja, ouvindo uma ministração poderosíssima, você está presente ali naquele momento, é muito diferente de você estar na sua casa ouvindo a mesma ministração. Você será impactado, sim. A mensagem, ela é capaz de penetrar no coração, no intento do coração, nas juntas e medulas de qualquer pessoa. Mas presencialmente, aquele mover do Espírito que está ali envolvendo o corpo de Cristo, não tem igual. Não tem igual. Sabe, pastor? Então, nessa pós-modernidade, nessa pós-pandemia, pós-modernidade, eu estou lembrando de um livro, Pentecostalismo e Pós-Modernidade, eu estou lembrando aqui. Mas na pós-pandemia, eu vejo que a igreja ela vai precisar ser talvez mais atuante em alguns pontos. Por exemplo, nessa questão toda que deu da pandemia, muita pessoa ficou com a mente um pouco balançada, estrutura psíquica abalada, socialmente abalada, confusões familiares que aumentaram exponencialmente, porque o convívio dentro de uma família, 4 paredes, aumentou muito grande. Então, a igreja, eu acho que vai ter que ser muito mais atuante nessas questões de um lar de família, no que diz respeito a lado psíquico, sociológico, social, mais atuante nesse sentido aí. Eu vejo isso daí. No demais, a igreja vai partir, eu acho que de um ponto zero. Igrejas que eram superlotadas vão ser, no primeiro momento, uma população ou uma lotação reduzida, mas depois o poder atuante do Espírito Santo vai enchê-las novamente. Eu vejo dessa forma. Pastor Heber, nós estamos chegando para as conclusões, considerações finais. Alguma pergunta que eu não tenha feito e o senhor deseje trazer a nós aqui
uma reflexão, algum assunto que o senhor julga importante, que eu não entrei em detalhes. Esse é o momento. Eu quero que o senhor também, por gentileza, use esse momento para fazer os agradecimentos e deixar os contatos, apesar que o pessoal aqui no comentário, eu já fui lendo aqui, eles já botaram o endereço do Instagram, Sim, tá? sim, Já sim, sim, colocaram, e sim. eu queria que o irmão, por gentileza, fizesse então esse momento de considerações finais e fique à vontade para dizer aquilo que está no seu coração para a gente poder louvar a Deus pela sua vida, por esta live tão rica. O pessoal está mandando muitos comentários. Tem comentário aqui dizendo que o senhor vai ser convidado para pregar em Curitiba, no Congresso de Jovens. Tá aqui, Quem ó. dera, quem dera, A quem missionária dera. Cleusa botou aqui. O Obrigado, Eliezer missionário. Bastos escreveu: infelizmente, é uma grande verdade que a igreja vive. Ele falou durante um momento de contexto da nossa fala, e a Adriana Freitas diz: que honra que estamos tendo nesta oportunidade, né? A nossa verdadeira fé revelada no fogo e a sua relevância é percebida na perseverança. Palavras da André Adriana Freitas. André Adriana Freitas. Então, pastor Eber, por gentileza, suas considerações finais. Sim, eu vou aproveitar aos jovens que nos ouvem, até mesmo aos pastores, está aí a missionária Adriana, que falou, né, a Andréia, eu acho que essa é a esposa do pastor André, se eu não me engano, o pastor André. Pastor Edson, que está presente, os demais líderes também. Tem um grupo de líderes aqui que eles não estavam encontrando a live, eu avisei eles que era no Facebook, agora há pouco, acho que eles devem estar por aí. Bom, no último domingo, não esse domingo, há 7 dias atrás, nós tivemos a reunião de ministério e nosso pastor presidente, nos trouxe uma palavra lá no livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao 18. Alguns pontos que eu gostaria de destacar ali que o nosso pastor falou, dos conselhos do apóstolo Paulo, para despertar o dom e entender como esse dom chegou até você. Você que é um jovem, que trabalha com jovem, você não está lá por acaso. Não é um paraquedas num determinado lugar, não. Eu passei 2 anos e meio, de quando eu fui colocado como líder de jovens, eu passei 2 anos e meio, pastor Éder, perguntando a Deus por que eu fui escolhido para ser líder de jovens. Até o dia que Deus usou um irmão para mim parar de ficar perguntando para ele por que eu havia sido escolhido para ser líder de jovens. Era uma coisa, pastor, que eu passava nas festividades de jovens ou nos nossos congressos, na minha mente eu ficava perguntando isso a Deus, por que eu estava ali? Por quê? Porque haviam outros irmãos muito bem capacitados, muito bem pregadores já da palavra, com muito mais experiência do que eu, e por que eu que estava lá olhando os carros no estacionamento havia sido escolhido para ser líder de jovens? Até o dia que Deus mandou eu parar de perguntar para ele isso. Ponto. E eu parei de perguntar isso para Deus. Outra coisa, nenhuma juventude ela nasce grande. Juventude que nasce grande é monstro, ou filho de baleia. Nenhum filhote de elefante nasce grande, ele nasce pequeno e depois ele cresce. Essa é boa. Então, o que um líder de jovem, ele espera do seu grupo é que ele tenha uma quantidade de gente para liderar gigantesca. Gigantesca. Ele vai visitar uma congregação e lá nessa visita a outra congregação tem 60 jovens quando ele chegou lá com 15, por exemplo. E ele fica falando para a turma, gente, vamos trabalhar, tá certo, vamos trabalhar para poder crescer. Mas talvez pense no seguinte, os 15 que você tem na mão, a qualidade desses 15. Porque a quantidade
ela não vai fazer diferença. A diferença vai fazer se Deus está naquela quantidade ou não. Se Deus está contigo com 15 ou com 60, é a ação de Deus lá. Se você ter 60 e não ter Deus no meio dos 60, não vai adiantar muita coisa. Quando Gideão vai lá para a batalha, ele vai com uma pancada de gente. E vai reduzindo até ele entender que não é a quantidade de gente que vai resolver o problema dele. O que vai resolver o problema dele é o quê? É Deus trabalhando naquela situação. Bom, uma outra coisa. O verso 13, lá, o apóstolo Paulo vai dizer assim, conserva um modelo. E isso daí eu fiquei pensando muito quando o apóstolo Paulo dá essa dica para Timóteo. Conserva um modelo. O que nós, hoje jovens, queremos fazer na Assembleia de Deus, na nossa igreja, no nosso ministério, é mudar aquilo que os antigos fizeram. Nós chegamos agora. A Assembleia de Deus já tem 109 anos, caminhando para 110 anos. Ela tem uma história muito maior do que a vida de qualquer líder de jovens hoje. E vai sempre ter. A gente precisa se basear no modelo que havia acontecido lá atrás. A Igreja Assembleia de Deus, o mover todinho que levou ela a ser essa instituição, ou a denominação, maior denominação hoje do nosso país, hoje, não foi por conta de algumas coisinhas que nós vimos na denominação A, na denominação B. Não, foi coisas, frutas oriundas da própria Assembleia de Deus. A gente não tem que pegar modelos que são de outras denominações e aplicar aqui. Talvez o que nós devemos fazer é pegar o nosso modelo e colocar em prática o nosso modelo. Modelo de oração, pregação da palavra, mas é aquela pregação não a triunfalista, mas sim a que faz o homem se converter do seu pecado. Essa pessoa se convertendo do seu pecado é mais um integrante da família de Deus, que vai trazer mais um outro, e vai aumentando o número de pessoas na congregação ou no campo, enfim. Que aí é só uma relação prática. Bom, eu acho que isso daí são pontos para a gente pensar. A gente vê muitos outros trabalhos com luzes, igreja apagada, com telão de LCD, CD, sei lá o que coisa que eles usam lá, aonde Deus também trabalha lá. Mas lá é um trabalhar de Deus específico para eles lá. O trabalhar de Deus para nós aqui foi esse o qual nós fomos chamados. E nós estamos até aqui, até esse momento, por conta de outros que foram chamados e conduziram o trabalho até esse momento dessa forma. A gente não precisa, nós não somos uma logomarca que precisa de uma atualização para para elevar o seu valor no meio da sociedade. Nós não precisamos disso. Nós temos uma marca já colocada, impressa já, desde lá atrás, quando Daniel Berg, Gunnar Wing chegaram, Paulo Levas Macalão, enfim, que foram indo. A única coisa que a gente precisa dar é seguimento nisso daí, e continuaremos dando seguimento. Pelo menos eu penso no que eu venho fazendo, esses anos todos eu venho fazendo, segundo as orientações do meu pastor presidente, a quem eu obedeço e sou fiel ministerialmente a ele. Como pessoa, um exemplo de pessoa, na minha visão, é um exemplo de pessoa, a quem eu amo muito mesmo, aonde eu tenho sido orientado, tenho sido conduzido, e eu vejo que se eu continuar assim, eu estaria no caminho da bênção. Se eu continuar assim. Se eu quiser me aventurar por um outro caminho, talvez eu não esteja mais no caminho da bênção. Bom, esse daí eu acho que seriam os pontos do que
eu gostaria de falar com esses irmãos como uns breves conselhos. Bom, quero agradecer ao senhor, pastor Éder, agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, pela vida, por ter nos guardado até aqui. Obrigado ao senhor, pastor Éder, por essa oportunidade. Eu gosto muito de ouvir as suas ministrações, muito, muito, muito mesmo, muito mesmo. E quando a gente ouve, a gente aprende. A gente aprende. A missionária Neide disse aí, quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar, não é verdade? Bom, Não querendo te cortar, mas a sim. Adriana acabou de mandar uma mensagem aqui, ó. É uma pura verdade. Quem não honra a história não é digno de ser lembrado por ela, assim como aprendemos com o nosso pastor presidente, Derol de Andrade. Sim, pastor. Hoje, a gente vê, existem muitos jovens aí se lançando a pastores que a gente não sabe quem colocou a mão sobre a cabeça deles. A gente não sabe de onde vieram, qual o conhecimento de onde vieram. Só que nem eu disse lá no começo, o áudio e o visual são atrativos, são atraentes. Quando se chega no final do ano, que a turma pega lá os foguetes e os rojões e soltam na passagem de ano, aquilo atrai pelo barulho e pelo visual. Aquilo atrai as pessoas. Nós temos visto inúmeras pessoas se lançando como pastores de igrejas grandes, aonde que a gente vê que a pessoa ela tem uma convicção daquilo que ela está falando sendo uma verdade, porém essa verdade está levando pessoas a um caminho de perdição. Falando coisas a respeito da Bíblia que não estão lá e não é a Bíblia que, pelo menos, a gente conhece. Só que quando ouvem aquela pessoa por ser de um sorriso atraente, com roupas bacanas, com um linguajar envolvente, esse tipo de coisa, é a pessoa mais formadora de opinião que existe nos tempos atuais. Entendeu? Então, eu acho que, assim, precisamos valorizar aqueles que chegaram primeiro que a gente, nós, os mais jovens, valorizar os que já andam com Jesus há mais tempo. Segundo lugar, se espelhar naqueles que são os nossos pastores. Escolham mentores para vocês, dentro da sua própria congregação. Existem gente de oração dentro das nossas igrejas, que são pessoas que ficam nos cantos das igrejas. Gente que, às vezes, não tem uma relevância muito grande nos trabalhos da igreja, visualmente, mas estão com os joelhos dobrados em favor da igreja o tempo todo. Tenham conselheiros, pessoas com quem vocês possam se aconselhar. Não tenham medo ou vergonha nunca de levantar a mão e falar assim, irmão, eu preciso de ajuda. Uma das coisas que eu vejo como mal desses últimos tempos, pastor Éder, é a pessoa estar num caminho aonde ela precisa de ajuda, mas ela não tem a coragem de levantar a mão e falar assim, gente, me ajudem aqui, por favor. Então, ser líder, você é uma pessoa comum como qualquer uma outra, que pode passar pelos mesmos problemas que qualquer uma outra pessoa passa. Mas tenha coragem de levantar a mão e falar assim, no meu caso, né, eu sou o líder de uma pequena fatia de jovens aqui que tem em Madureira, vamos assim falar. Se houver alguém, levanta a mão. Irmão Heber, meu zap está aí para todo mundo, irmão Heber, preciso conversar com o senhor. Assim como outros já fazem, vixe, telefone de pastor, o senhor é pastor dirigente de uma congregação, o senhor sabe. Telefone de pastor não tem hora. Não tem hora. Eu via meu pai recebendo ligação de irmãos lá, 2, 3 horas da manhã. Meu pai levantava 3 horas da manhã, 2h30, ele estava atendendo irmãos pelo telefone.
que precisavam de uma palavra pastoral. Bom, então é isso daí. Pastor Éder, muito obrigado. Deus abençoe o senhor, missionária Leila. Aos nossos irmãos que estão ouvindo aí, irmã Cleusa, muito obrigado, irmã Cleusa. Deus abençoe a senhora grandemente, viu? Ao Renato, irmã Adriana. Renato tá pedindo parte 3. Parte 3 o Renato botou aqui. Hoje nós falamos bastante, hein, pastor Éder? Hoje falamos 1h e bastante. 24. E 1h e 24 minutos. E a Adriana botou que tem que respeitar aqueles que têm mais tempo de amizade com Jesus. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito, pastor. Sabe, eu estou na Assembleia de Deus há quase 40 anos, eu estou na Assembleia de Deus. Já vi muito movimento fora da Assembleia de Deus. Movimentos que foram, já voltaram, que estão indo, que estão voltando novamente. Mas a Assembleia de Deus sempre continuou na mesma. No mesmo passo, indo e cada vez mais crescendo. E cada vez mais crescendo. O pastor Daniel e a missionária Magda também tá mandando mensagem. Vocês são bênçãos. Deus abençoe o pastor Daniel. Um casal de amigos também que nos ajudam bastante. Um casal maravilhoso, tem filhos maravilhosos. Isso, exatamente. Benção, bom, pastor, benção. Então é isso. Quero agradecer a toda a Almadesma que esteve presente. Tem alguns irmãos aí que fazem parte da Almadesma, que estão aí presentes. Outros vão assistir depois, posteriormente. Quero já agradecer vocês. Sem vocês, a gente não consegue fazer nada. Movimentar tudo isso que a gente faz lá. Às vezes os irmãos olham lá, é o Weber que está lá com o microfone o tempo todo, talvez, mas existe um número gigante de gente que está fazendo essa roda, essa engrenagem girar aí. Eu acho que eu sou somente um pontinho ali, somente só. Tá certo? Bom, pastor, a turma está querendo aí, eu não sei como está a sua agenda, mas eu estou à disposição. Tá certo? Muito obrigado, pastor, pelo convite, viu? Vamos atender o povo está pedindo, vamos fazer a parte 3. Vamos sim. E os irmãos vão mandando perguntas, né? Podem mandar perguntas aí no Facebook do pastor Éder, ou no meu WhatsApp. O Facebook eu tenho uma coisa que eu preciso fazer, é tentar conciliar bastante as redes sociais. Eu não tenho rede social, eu utilizo as da Almadesma por conta do ofício, né? Por conta do ofício. E às vezes acabo não sendo tão atuante nas redes sociais, né? Mas vamos melhorar em breve, em nome de Jesus. Infelizmente, mais um Etnos Documentários chegou ao fim e agradecemos muitíssimo ao meu amigo, servo de Deus honrado e abençoado, pastor Heber Silvestre, pela ótima entrevista, 1h e 27 minutos. Passou que a gente nem viu. E também quero agradecer, sobretudo, aos nossos amados internautas que ficaram até agora, pastor Heber, nos ouvindo e nos brindando com a sua audiência. Desejamos a todos um excelente descanso reparador e aguardamos vocês na próxima quinta-feira, no dia 17 de setembro, às 22 horas, na live que será transmitida no Facebook do grupo Memórias das Assembleias de Deus. Eu vou dar o endereço agora, pastor Heber. Sim, pastor. É www.facebook.com/memórias D de dado, A de amor, D de dado, novamente. É Memórias D-A-A-D. Quando eu estarei recebendo o professor doutor Samuel Pereira Valério para falar-nos sobre este livro, pastor Hélio. Uma nova origem. Deixa eu acertar aqui. Aqui. Aí. Vamos ver? Sim, uma nova. Dá para ver? Uma nova origem do pentecostalismo. Que legal, pastor. A trajetória da Igreja Batista Sueca a partir de 1912. Ok? Certo. Mais uma vez, um abraço fraterno. Pois não, diga. Sim, o endereço lá é www.facebook. facebook.com/. Peraí, só um minutinho. .com/ Memórias, ok?
D de dado, tudo junto. A de amor novamente e D de dado. Ah, certo. Certo. Então, eu acho que é isso daqui. Se eu não escrever errado, eu acho que é isso daqui. Se você escreveu, deixa eu confirmar aqui. Isso. Ah, positivo. Já me ajudou. Esse é o Legal. endereço do Memórias. Nós Certo. estamos trabalhando com um colegiado de 13 administradores dentro do Memórias e eu sou responsável pela parte de lives. Legal. E é um trabalho de resgate da memória assembleiana. Domingo Certo. passado, eu entrevistei o Gedeon Freire de Alencar, que escreveu a tese de doutorado sobre a Assembleia de Deus, e lá a gente faz as lives mais voltadas para histórias da memória assembleiana. Certo. Só que aqui está escrito Igreja Batista Sueca, porque o historiador vai explicar para nós que aqui tem uma explicação histórica na pesquisa dele sobre a Assembleia de Deus. Por isso que, mas vai falar da Igreja Batista Sueca no Memória da Assembleia de Deus? Participa da live para você Participa entender a que vai história, entender. porque há Exato. uma conexão daqui Exatamente. com a Assembleia de Deus. Precisa entender. Porque, viu, pastor, só um negócio aí legal Fica à vontade. para os nossos ouvintes, os irmãos que estão ainda na live. Por favor, irmãos, uns 30 segundos aí, fica apertando o joinha aí, ó, o coraçãozinho lá, porque isso para o Facebook vai tornar essa live relevante, ela vai ficar cada vez mais à mostra para quem for entrar no Facebook, tá certo? Isso. Então pega aí 30 segundinhos aí agora, vocês que estão aí na live aí, vai apertando lá o joinha repetidamente lá, tá certo? Que aí isso vai ser bacana demais, tá bom? E Isso, ó, já também tem eles bastante podem gente. partilhar, caso eles queiram, podem Sim. compartilhar à vontade a live nas redes sociais, não é, pastor Heber? Isso, perfeito, legal, muito bom mesmo. Obrigado, pastor Éder. Que Deus abençoe, um forte abraço a todos, paz do Senhor Deus. Jesus. Nossos ouvintes, Deus abençoe vocês, uma boa Deus semana. abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau.